Bolsonaro saem derrotados nas eleições e você vai ver também. De cada 3 brasileiros, um não foi votar no segundo turno. Pix terá novas regras de segurança a partir de sexta-feira. Biden antecipa voto a Kamala Harris nos Estados Unidos. E ainda, polêmica envolvendo Vini Júnior no Prêmio Bola de Ouro rouba a cena. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Fernando Jesus e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana. O presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiram eleger nenhum aliado na maioria das cidades que visitaram durante a campanha municipal. Lula perdeu em 77% das cidades visitadas. Já o Bolsonaro perdeu em 62% dos locais. O presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro não elegeram nenhum aliado na maioria das cidades que visitaram durante a campanha municipal. De 26 cidades que o presidente Lula visitou, apenas em 6 os candidatos apoiados pelo governo foram eleitos. Isso representa um índice de 77% de derrota e 23% de vitória. Já o ex-presidente Bolsonaro visitou 62 cidades pelo país e conseguiu vitória em 22 delas, com um índice de 62% de derrota e 37% de vitória. O presidente Lula foi alvo de críticas pela ausência no primeiro turno e passou a se envolver mais nas campanhas eleitorais no segundo. Já Bolsonaro viajou durante os 2 turnos para conseguir eleger os seus aliados. Ele esteve em 53 localidades no primeiro turno e visitou mais 9 no segundo. E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, quase 10 milhões de eleitores não compareceram às urnas no segundo turno das eleições municipais. O número equivale a quase 30% de todo o eleitorado nacional. Ou seja, de cada 3 pessoas, uma não foi votar. Esse é o mesmo patamar da época da pandemia, quando vivíamos com restrições e não podíamos sair de casa. Só que dessa vez a situação foi diferente. As pessoas não foram às urnas porque elas não se identificaram com os candidatos. Nós conversamos com um cientista político que falou um pouco mais sobre essa situação. Aí você vira uma guerra de chamar atenção pela internet, né? Porque você é mais um entre os 3.000 e tantos candidatos, e você precisa chamar atenção de alguma forma. E aí a gente vê os maiores níveis de absurdo possíveis. Quem sofre com isso? A própria política, porque se faz de tudo, né? É um circo, é um hospício, dependendo, né, do lado que se cobre, porque você não tem condições de discutir politicamente neste nível. Então, ou o Brasil discute uma reforma política séria que privilegia o eleitor e a sua escolha, ou cada vez mais nós vamos ter abstenções, votos brancos e votos nulos, que é um recado claro do eleitor de que ele não está satisfeito com isso. E se você faz parte dessa estatística e não justificou seu voto, não se preocupe. A partir dessa segunda, você tem 60 dias para justificar a ausência. E é bem simples. O requerimento pode ser feito pelo aplicativo do e-Título ou pelo sistema Justifica, disponível no site do TSE. É necessário anexar um exame médico ou um comprovante de viagem. Caso o prazo passe de 60 dias, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral e ficará sujeito ao pagamento de uma multa, que não ultrapassa os R$ 3,51. Para quem não votou e nem justificou em 3 turnos eleitorais, terá o título de eleitor cassado. Direto do TRE São Paulo, para os estúdios da HIT TV, Pedro Veraldi. E neste ano, o segundo turno das eleições em São Paulo teve a menor participação nas decisões de escolha do novo prefeito. Somando os números de abstenções, votos nulos e brancos, superam os votos do vencedor do pleito, o prefeito Ricardo Nunes. Mais de 3.600.000 eleitores não escolheram nenhum candidato neste segundo turno na capital paulista. Com pouco mais de 9.300.000 eleitores, a cidade de São Paulo registrou o maior número de abstenções da sua história. Ao todo, 2.900.000 pessoas não compareceram aos locais de votação. A taxa representa 31,54% do eleitorado. A marca supera a registrada em 2020, quando 2.700.000 não foram votar, totalizando 30,81% dos eleitores. Somados com os votos nulos, que foram 430.000 e brancos, 234.000.
São 3.600.000 eleitores que não escolheram nem o prefeito reeleito, Ricardo Nunes, do MDB, nem Guilherme Boulos, do PSOL, que saiu derrotado. Pode-se dizer então que as abstenções, votos nulos e brancos ficaram em primeiro lugar nessas eleições, superando a votação de Nunes, que obteve 3.300.000 votos, com 59,35% dos votos válidos. Boulos, que foi derrotado no segundo turno da capital paulista, recebeu 2.300.000 votos, ou 40,65% dos votos válidos. A quantidade de votos recebida pelo psolista é menor que o número de abstenções. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo registrou neste segundo turno 5.700.000 votos válidos. São quase 400.000 votos a menos que no primeiro turno. E olha só, somente 2 capitais elegeram prefeitas mulheres nas eleições municipais de 2024. E apesar do número ser baixo, esse resultado foi melhor do que nos anos anteriores, quando apenas uma mulher foi eleita entre as capitais. Entre as 26 capitais do país, apenas 2 vão ter mulheres à frente das prefeituras nos próximos 4 anos. Aracaju, no Sergipe, que elegeu Emília Correia, do PL e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em que Adriane Lopes, do PP, que foi reeleita. Em 2020, apenas uma mulher tinha sido eleita, Cíntia Ribeiro, do PSDB. Em Palmas, Tocantins. Nas 2 eleições municipais anteriores também, o cenário foi o mesmo, com apenas uma mulher cada, na gestão municipal. Emília Correia é a primeira mulher eleita prefeita da história de Aracaju. Ela tem 62 anos, é advogada, defensora pública aposentada e comunicadora de rádio e TV. Já a Adriane Lopes foi reeleita com 51% dos votos. Formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, também possui formação em Teologia e pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades. Em 2017, foi eleita vice-prefeita de Campo Grande e, em abril de 2022, se tornou a primeira mulher a assumir a prefeitura da cidade, uma das 2 únicas gestoras de capitais do Brasil. E começou a valer em todas as instituições financeiras o Pix agendado recorrente. A modalidade permite que qualquer pessoa agende pagamentos do mesmo valor de forma recorrente para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês. Seguindo as regras definidas pelo Banco Central do Brasil, o Pix agendado recorrente passa a ser um serviço obrigatório para todas as instituições financeiras. Essa nova modalidade permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor e de forma recorrente para cair na conta do recebedor, sempre no mesmo dia de cada mês. Funciona para quitar contas diretamente para outra pessoa física, o pagamento para outros profissionais autônomos que recebam como pessoa física ou por meio de CNPJ, também pode ser cadastrado no agendamento recorrente do Pix, como terapeuta, diarista, personal trainer, entre outros. A modalidade também permite o agendamento para outras situações, como mesadas para os filhos. O Pix agendado já era permitido pelo Banco Central, mas os bancos não eram obrigados a oferecer o serviço. Agora, qualquer instituição deve oferecer. O Pix automático também será usado em cobranças recorrentes, mas apenas com pagamentos para serviços como contas de água e luz, mensalidades escolares, condomínios e parcelamento de empréstimos, como já acontece no débito automático. E as barricadas do tráfico e da milícia se multiplicam nos bairros do Rio de Janeiro. O nosso repórter, o Anderson Nascimento, traz mais informações. Para aqueles que costumam navegar pela internet, se fizer uma busca rápida nos mapas de aplicativos na região metropolitana do Rio de Janeiro, é possível localizar mais de 40 barreiras do tráfico e da milícia. E essas sinalizações comprovam a quantidade de áreas que estão sob o domínio de facções e o risco
que os moradores são submetidos todos os dias. Na rua Beira Rio, em Manguinhos, a barricada é classificada como marco histórico. Na rua Puriúra, em Vicente de Carvalho, o rótulo é marco cultural. Já em Igaperiba, em Braz de Pina, está registrada como atração turística. Nos casos identificados em bairros da Zona Norte do Rio, todas as marcações foram feitas pelos próprios internautas. Alguns aplicativos chegam a oferecer uma vista em 360 graus com imagens de ruas e avenidas com bloqueios e obstáculos. Uma tática que está sendo muito usada pelos criminosos é de abrir grandes valas que atravessam as ruas para impedir o tráfego de veículos. Durante a operação policial que aconteceu no último dia 10 de outubro, um blindado chegou a encalhar num desses fossos em Vigário Geral. Em 2022, a Polícia Militar investiu 11 milhões de reais na aquisição de 5 kits de demolição. De janeiro a setembro deste ano, foram removidas mais de 5 mil barreiras no estado, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas ainda assim, o medo e a insegurança tomam conta dos moradores e trabalhadores das regiões afetadas. O secretário estadual de Segurança Pública, Victor Santos, afirma que a remoção de barricadas tem sido um dos principais focos da polícia. Já a tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM, destaca que a polícia tem investido em novas tecnologias, como retroescavadeiras, blindadas e caminhões, a fim de melhorar a eficiência na remoção desses obstáculos. E uma paraquedista chilena morreu neste fim de semana após um salto mal sucedido em Boituva, no interior de São Paulo. E ela chegou até mesmo girar no ar antes de cair. Acompanhe. Carolina Munoz Kennedy, de 40 anos, morreu após complicações com o paraquedas que utilizava durante o salto. O acidente aconteceu em Boituva, em São Paulo. A chilena já havia saltado diversas vezes no sábado e, em seu último salto, ocorreu uma pane no paraquedas reserva, que abriu com as linhas torcidas, dificultando a sustentabilidade do voo. Carolina rodopiou no ar, tentando fazer uma manobra de emergência, e caiu na rua Alzira Agostinho Atala, na Vila dos Ipês, por volta das 17h40. Ela chegou a ser socorrida por moradores da região, que acionaram o SAMU. Foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O paraquedas utilizado por ela foi apreendido e encaminhado à perícia. Carolina era considerada uma paraquedista profissional e tinha registro na Confederação Brasileira de Paraquedismo, que, em nota, lamentou o ocorrido e informou que a atleta utilizava um equipamento de alta performance no momento do acidente. No entanto, o paraquedas principal apresentou problemas e foi preciso realizar um procedimento de emergência, e uma comissão técnica irá elaborar um relatório para esclarecer as causas do acidente. E o caminhão que bateu em uma van com o time de remo do Rio Grande do Sul teve falhas mecânicas. O acidente, que aconteceu há uma semana, deixou 9 pessoas mortas. Os depoimentos prestados à Polícia Civil indicam que o caminhão responsável pelo acidente, com 9 mortos na BR-376, em Guaratuba, Paraná, na semana passada, estava com problemas mecânicos. A carreta desgovernada bateu na van que transportava a equipe de remo Tissot, que voltava para Pelotas, Rio Grande do Sul, após uma competição em São Paulo. Apenas um adolescente, de 17 anos, sobreviveu. O motorista afirma que o caminhão perdeu o freio. Conforme apurações preliminares, na hora da batida, o veículo passava dos 100 km por hora. O limite de velocidade na região é de 60 km. Segundo o motorista, o caminhão tinha parado 3 vezes durante a viagem daquele fim de semana porque apresentou problemas mecânicos. A primeira delas ocorreu 2 dias antes do acidente. Os peritos ainda não concluíram os laudos, mas os investigadores trabalham com a informação de que dos 10 sistemas de freio da carreta, apenas um estaria funcionando normalmente. 4 estariam apresentando falhas e outros 5 não funcionavam. Segundo o dono do caminhão, os freios foram revisados no mês passado, caso fique comprovado que ele deixou de adotar a manutenção preventiva do veículo e sabia da condição que o veículo se encontrava, ele também poderá ser responsabilizado criminalmente. E veja a seguir, Biden vota com 8 dias de antecedência das eleições. E ainda, polêmica envolvendo o Vini Júnior no Prêmio Bola de Ouro rouba a cena. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden resolveu antecipar o seu voto. Ele foi às urnas nesta segunda-feira, 8 dias antes da eleição oficial. E mesmo sendo o presidente, ele teve que aguardar a sua vez na fila. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu votar antecipadamente na eleição presidencial. Ele chegou no início da tarde ao local de votação, em Delaware, que é a sua cidade natal, e junto de todas as outras pessoas, aguardou sua vez na fila. Com um sistema de votação diferente do Brasil, o eleitor nos Estados Unidos tem o direito de ir votar antes do dia oficial das eleições. Esse sistema tem como objetivo diminuir a abstenção de votos, uma vez que o voto não se faz obrigatório por lá. Biden ainda foi visto ajudando uma idosa com uma cadeira de rodas enquanto aguardava a vez para votar. Faltando 8 dias para as eleições oficiais, muita gente já tem se dirigido aos postos de votação antecipada. Uma outra forma de votação aceita nos Estados Unidos é por meio do Correios, onde o eleitor não precisa sequer sair do conforto de sua casa. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E depois da confusão que envolveu a torcida do Peñarol lá no Rio de Janeiro, o assunto agora é a proibição da torcida do Botafogo lá no Uruguai, não é mesmo? Conta pra gente essa história. Seja bem-vindo mais uma vez. Exatamente, Fernando. Boa noite a você, a todos que nos assistem. Bom, o que acontece é que o ministro do interior do Uruguai, ele pediu para que somente a torcida do Peñarol esteja presente devido ao risco de confronto entre as torcidas, né? Então, por isso, ele pediu que seja o jogo de torcida única. Vamos ver. O ministro do interior do Uruguai, Nicolás Martinelli, fez um pedido formal à Associação Uruguaia de Futebol para que a partida entre Peñarol e Botafogo na próxima quarta-feira aconteça sem a torcida visitante. De acordo com o ministro, não há segurança apropriada para os botafoguenses após toda a confusão que envolveu a torcida do Peñarol no Rio de Janeiro. A Conmebol ainda não se pronunciou. Há um temor de que o desejo por vingança entre a torcida uruguaia crie um tumulto avassalador. Por outro lado, centenas de botafoguenses já chegaram no Uruguai e tanto a torcida quanto o clube aguardam novas informações. Se for confirmada a decisão, a medida vai contrariar as regras da Conmebol, que determina que todos os jogos da competição devem haver torcida visitante. O Itamaraty informou que está investigando o caso e já entrou em contato com a Embaixada Brasileira no Uruguai. Bom, e agora há pouco o Botafogo se pronunciou e disse que é contra o veto da torcida, né? Segundo o clube, independente do ambiente, é obrigação da polícia local oferecer segurança, tanto para os torcedores quanto para todos que estiverem ali no ambiente. E a gente vai monitorando essa situação para ver o desfecho. Tá certo. Mudando de assunto, mas ainda falando de futebol, daqui a pouco pelo Brasileirão tem jogo importantíssimo na parte de baixo da tabela, não é mesmo? A chance que todo corintiano está esperando há 14 rodadas, Fernando. Vencer para sair do Z4, né? O problema é que o adversário, o Cuiabá, também precisa da vitória. Ou seja, promessa de jogo duro nessa noite. O confronto é decisivo na parte de baixo da tabela. Os dois times lutam para sair da zona de rebaixamento. O Timão está na 18ª colocação do campeonato e o Cuiabá uma posição atrás, em 19º. Caso o Corinthians vença, o time paulista vai para 35 pontos e pularia 3 posições, além de fugir do Z4, que é o principal objetivo do time. A situação do Cuiabá é mais complicada. Mesmo com uma vitória no jogo de hoje, o time do Mato Grosso não conseguiria passar o Corinthians. O Timão tem 2 baixas importantes. O artilheiro da equipe no ano com 23 gols, Yuri Alberto, e o volante venezuelano Martínez. Os dois estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Cuiabá conta com 3 desfalques. O atacante Derek Lacerda com o 3º cartão amarelo, o zagueiro Alain Pereur e o atacante André Luiz, ambos machucados. O Brasileirão está na reta final, só faltam 7 rodadas, e a expectativa é muito grande para quem vai ou não se manter na elite do futebol brasileiro. E agora a grande polêmica do dia, o Prêmio Bola de Ouro. Conta pra gente o que tá rolando por lá, Caio. Fernando, durante todo o dia, né, o comentário foi de que o prêmio seria entregue ao espanhol Rodri, o que causou bastante polêmica no mundo todo, já que o brasileiro Vini Júnior era o grande favorito, né? E bom, o resultado ele acabou de sair, o resultado confirmou a vitória do Rodri, né? E para decepção de todos os brasileiros que esperavam que realmente o Vinícius Júnior ganhasse esse prêmio, ficou aí essa decepção para o brasileiro, né? Mas apesar de não ter vencido, né, o Vinícius Júnior fez um ano espetacular, venceu 3 campeonatos, sendo ele o protagonista dos 3, então
Fica essa decepção, esse gosto amargo, né, para todo torcedor brasileiro, mas a gente espera que a próxima temporada o Vinícius Júnior ganhe ainda mais títulos e finalmente traga esse título de melhor do mundo para o Brasil, que a última vez ficou com o Kaká em 2017. Depois disso a gente não viu mais esse título, mas aguardamos que ou o Vini Júnior, ou o Rodrigo, ou o Endrick, algum brasileiro traga de volta esse título para o país do futebol, né? Com certeza, muito bem lembrado. A última vez que um brasileiro ganhou a Bola de Ouro foi em 2007 com o Kaká, quando ele ainda atuava pelo Milan da Itália. Caio, muito obrigado pelas informações e até mais. Eu que agradeço, Fernando. Até mais. Grande abraço. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima noite para você. Até mais.